Graça e paz a todos, amém? Que bom que você veio, que bom que você está aqui, que bom que de alguma forma você se esforçou por estar aqui. Certamente Deus vai te honrar. Falei de manhã que aquele que é filho de Deus e é chamado, foi regenerado por Ele, tem um chamado, tem uma missão. Tudo que ele faz, ele nunca gasta tempo para Deus, ele investe tempo com Deus, amém? Investe, você está investindo tempo, esse tempo aqui não é perdido, esse tempo aqui você está investindo, e todo investimento você espera um retorno. Quando você gasta, você não tem um retorno, entende isso? Com Deus você investe e você ganha com Deus, amém? Às vezes a resposta, o ganho nem sempre é da forma como nós queremos, mas sempre, quase sempre, como o versículo lá de Romanos 8 diz assim: todas as coisas cooperam, sinergismo, trabalham conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus, amém? E protegidos e amparados por esse princípio da palavra, então, coisas boas e coisas ruins, muitas vezes são usados, nos acomete, com o fim de produzir mais amor no seu coração por Deus, amém? Porque às vezes, uma repreensão do pai para o filho é a melhor coisa que pode acontecer com ele, é a melhor coisa. Geralmente falo por mim, porque quando eu me sinto corrigido por Deus, ou exortado por Deus, repreendido por Deus, quando eu me vejo Deus denunciando que eu estou fora do lugar, e é preciso correção, colocar no lugar certo, porque eu não entendi o ensino de estar no lugar certo, para chegar num fim que é a educação, de caminhar dessa forma, e eu falo por mim, quase sempre é nas repreensões, nas correções que eu sinto o amor de Deus pela minha vida, mas isso é coisa minha, são as formas de nós vermos Deus nos amando, são expressões de amor de Deus, são impressões e percepções nossas particulares de que Deus tem nos amado, amém? E isso é muito bom. Eu falo isso até porque alguns dos nossos internos lá do Esquadrão da Vida, quando a gente prega sobre isso, alguns choram, alguns ficam constrangidos quando a gente fala que Deus nos corrige, Deus nos exorta, Deus nos repreende, e a gente começa a dizer sobre a forma de educação nossa da infância, e alguns falam assim: mas pastor, se eu tivesse tido isso, eu não seria o que eu fui. Se eu tivesse ouvido um não do meu pai, uma repreensão do meu pai, talvez eu não estaria aqui hoje, sofrendo como eu estou sofrendo. Então é o não que te protege, amém? É o não que te salva. E às vezes a gente espera que no investimento com Deus a gente receba sempre o sim, e às vezes um não é não, e Ele te protege, amém? Então esse investimento é para preservação da sua vida. Bênção nem sempre é positivo, como nós compreendemos, mas na visão de Deus, um não é a preservação da sua vida. Vocês entendem isso? Baruque, depois vocês leem lá Jeremias 45, Baruque no hebraico é abençoado, e lá ele está dizendo assim: olha Baruque, se você se manter na minha vontade, eu vou te preservar como despojo até o fim da sua vida. O que é despojo? Despojo é aquilo que sobra intacto depois de uma guerra, de uma batalha. Ninguém leva depois de uma guerra, do exército inimigo, coisas que estão quebradas, mas leva o que está intacto. Nossa, sobrou intacto. Opa, quase que eu quebrei aqui. Depois de uma guerra, de um furacão, está intacto, vou levar para mim. Baruque, ali no sentido de Deus está falando assim: Baruque, não busque grandezas, tu não as procures. Se você procurar, tu vai se ferrar, porque eu vou destruir o que eu construí, eu vou arrancar o que eu plantei, e isso em toda a terra. Tu não busque grandezas, mas eu tenho uma promessa para você:
por ti, Baruque, eu te darei a tua vida como despojo, por onde quer que fores. Está dizendo assim, olha, não vai faltar batalha, luta na sua vida, mas eu garanto, você vai estar vivo até o fim. Vocês entendem isso? Ninguém quer essa bênção, porque nós queremos a bênção no meio da batalha. Nós não queremos a batalha e queremos a bênção. Às vezes, como filhos de Deus, nós não temos a bênção de ter alguma coisa cheio de batalha. A única coisa é que nós estamos vivos, e a gente não entende que o estar vivo já é um ato de misericórdia, que a vida que resta para mim é a graça que é melhor do que a minha própria vida, e o dia que eu estou vivendo, este é o dia que fez o Senhor, vou me regozijar e vou me alegrar nele. Os irmãos estão entendendo isso? Ser abençoado é ser preservado no meio das batalhas. Olha aqui, muitos daqui já passaram por muitos sofrimentos, amém? Certo? Você está vivo, meu irmão, você está viva, você é um Baruque, você é uma Baruque, amém? Sinta-se amado. Você está no culto hoje, não foi a crise financeira, emocional, sentimental, afetiva que impediu de você estar aqui. Se você veio aqui hoje, sinta-se um Baruque, preservado pela graça de Deus, amém? Vamos ao texto bíblico, Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13, nós vamos ler a partir do verso 11 até o 14. São os 4 últimos versículos do capítulo 13, que é breve, um dos mais curtos dessa epístola. Romanos capítulo 13, do verso 11 ao 14, amém? Todos abriram? Irmãos, entenda, a sabedoria por trás dessas palavras, a revelação por trás dessas palavras, não está à toa escrito isso. Paulo quer dizer alguma coisa para aqueles crentes em Roma, judeus e gentios que se misturaram, que tiveram um encontro com Jesus através do Evangelho. Ele fala assim no verso 11, e digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Será que esta palavra hoje, direcionada a mim e a você, faz com que você entenda o tempo que você está vivendo? Por exemplo, o tempo que você está vivendo, que não é aquele lá, 7h56 da noite. Aquilo lá é cronos, de cronológico, tempo medido, tempo calculado, tempo que não para. Aqui é kairos, tempo oportuno, tempo de qualidade, tempo para ser discernido. E digo isto, por isso que ele fala, e digo isso a vós outros, que conheceis o tempo com discernimento, que conheceis, gnoses, que vocês podem discernir. Ele está falando para cristãos aqui, que tem um espírito dentro deles. A palavra aqui é espiritual. Ela não mexe só com o seu cognitivo, ela mexe com o seu espírito. Por isso que muitos crentes, algumas vezes, estão no modo carnal e não espiritual. Não são mais homens natural, que não nasceram de novo. São crentes convertidos, mas ainda permanecem na carne. Pecam como os de fora, não cresceram ainda. Mas aqui, Paulo está dizendo uma palavra para aqueles crentes que são espirituais, que estão no crescimento, no processo do tratamento de Deus, no meio da cultura romana, no meio daquele contexto, onde a opressão, onde o império romano, o império cheio de regras, que oprime, que tem que ser feito do jeito deles. Existe um povo lá que tem um Senhor, e que pede para ser vivido a vida de forma diferente, respeitando sim, não obstante as autoridades constituídas. Depois nós vamos ver, no primeiro versículo do capítulo 13, que vai falar assim, sobre a submissão às autoridades. Por isso que, olha, é no meio da opressão, muitas vezes, das autoridades vigentes, mundiais. E aí o que me mostra para mais ou menos a ideia do Apocalipse, de uma nova ordem mundial, aonde virá o anticristo, dizendo que ele é o cara. Ele não sabe, quer dizer, ele não tem intenção de dizer que ele é um anticristo. Ele tem a intenção de dizer que ele pode resolver o problema do mundo.
E ele vai usar os governos, os principados e potestades desse mundo. Satanás, ele usa os poderes constituídos. Porque, olha só como ele é. Gente, Satanás veio do céu. Anjo que cai vira demônio. Lúcifer, o portador da luz, caiu junto com milhares de anjos. E ele sabe que o céu é organizado, que as coisas lá no céu acontecem de forma muito bem ordenada, e que tudo que é feito de forma organizada e ordenada no céu, dá certo. Quando ele desce dentro dele, junto com os anjos, demônios descem do céu, com o princípio da organização e da ordenação dentro deles. Por isso que eles trabalham de forma muito organizada para desorganizar a igreja de Deus, que não sabe que tem Deus que pode organizar essa igreja para vencer o mundo espiritual, os principados e potestades. Nós não sabemos disso. A gente precisa saber primeiro o que o inimigo tem, quais são as armas dele, qual é o conhecimento que ele tem de guerra. Só que também a gente precisa saber, quando a gente se torna filho de Deus, que o Deus Criador que criou Satanás, esses demônios aí, que também nos criou, ele sim tem a melhor estratégia de guerra. Por isso que ele fala: tu és Pedro, e sobre esta rocha, Petra, rocha, Pedro é lasca de pedra. Ô Pedro, seu lascado, você junto com outros lascados por aí que eu vou encontrar, eu vou juntar todas as lascas e vou edificar sobre a rocha, Petra, rocha, que é Cristo. E eu edificarei a minha igreja, cheia dos lascados, e as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. É no meio do império romano, de muita ordem, de muita promessa de paz. O evangelho é uma palavra ela não é exclusiva do cristianismo. Eu, prefixo bom, bem, não de eu, não tem nada a ver com pronome pessoal. Eu ali, o prefixo no grego significa bom, bem. Angelos, de anjo, mensageiro, boas notícias, boa nova. A boa nova existia por parte de Roma, que dizia que que o império tinha a melhor boa notícia do mundo, de que eu vou dar o melhor salário para você, que você vai comer picanha. E a paz. E aí o que acontece? A picanha não vem. A boa notícia que mentem para nós: eu vou trazer paz novamente para essa sociedade. E aí, nós que somos cristãos, que temos que confiar em Deus sobretudo, a gente fica até triste por aquilo que acontece na sociedade. Mas até nisso, nessas confusões políticas, no meio da sociedade, do mundo, Deus permite dar errado algumas coisas, justamente para tratar o nosso coração, a nossa alma, o nosso espírito. Para dizer assim, que quem controla e quem verdadeiramente traz paz sou eu e não o homem. Amém? Então a picanha vem de Deus, amém? A picanha vem de Deus. E graças a Deus. Vamos lá. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Que tempo é esse? Vamos discernir esse tempo? Como é que ele fala aqui? Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta noite, vem chegando o dia, deixemos pois as obras das trevas, revistamo-nos das armas da luz, andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias, bebedices, não em impudicícias, dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos
do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Amém? Feche seus olhos. Espírito Santo, esteja presente no nosso meio, falando, dizendo, transmitindo, convencendo as nossas vidas em nome do Senhor Jesus. Vem Deus, vem Pai, vem Senhor Jesus, e que a tua palavra permaneça como espada do Espírito. Palavra de Deus como mais afiada do que qualquer outra espada de 2 gumes, trabalhando dentro, de forma eficaz dentro de nós, separando alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Então Deus, quando a tua palavra, ela se movimenta dentro de nós, ela inicia o processo de anestesia, e começa a gerar uma cirurgia dentro do nosso espírito, da nossa alma, do nosso corpo, da nossa mente, fazendo a operação e trazendo cura da forma como o Senhor quer. Então Deus, vem hoje aqui Deus, vem Espírito Santo, e cura, Pai, nos cura nessa noite, nos salva nesta noite, em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Irmãos, e digo isto a vós outros, que conheceis o tempo, já é hora de vos despertares do sono. Falei hoje de manhã que muitos de nós, que temos horário logo de manhã, quem acorda aqui com despertador? Levanta a mão. Quase todo mundo, né? Olha que interessante, o despertador que você usa, é o despertador que é movido pelo Cronos, o cronológico, que tem um horário, e fica lá, milésimos de segundos, minutos, horas. Chegando próximo do horário de você acordar, o que acontece? Aquele barulhinho que você não ama, mas que é necessário te acordar. Então ele desperta você desperta da dor, meu Deus, despertador, despertador, é a dor de não querer levantar, porque eu quero dormir. Aquele reloginho que está na sua casa, eu sei que ele é odiado muitas vezes, mas aqui o relógio, o tempo para ser discernido aqui, é o Kairos, esse sim, que transmite, que revela, que vem hoje como tempo de Deus, Kairos, que rasga o Cronos, e que fala agora, a 8:06:47, trazendo conhecimento e revelação para você, e despertando você da sua displicência, negligência, incredulidade, ignorância, para dizer assim: olha, vocês têm discernido o tempo. Quando você olha, é despertado pelo relógio da sua casa, você olha lá 7:10, 5:06, porque você já identifica, você olha para o relógio e já sabe, tocou o despertador, eu preciso levantar, preciso trabalhar. A questão é, os crentes em Cristo estão percebendo e discernindo o tempo de Deus pela palavra de Deus e despertando do sono. Sono esse que nos faz permanecer, se não acordarmos, nas trevas. Olha o texto, é hora de despertares do sono, e esse sono aqui é o sono da ignorância, da displicência, da negligência, da forma equivocada de se viver a vida cristã. A gente acha que é aquela coisa da graça de qualquer jeito, do amor irresponsável, da graça barata, não há valor nenhum, não há temor do Senhor, não há seriedade como eu vivo, como eu administro as minhas coisas, os meus relacionamentos, o meu dinheiro, os meus negócios. Então eu vou fazendo as coisas, e vou deixando a vida me levar, a vida leva eu. Então você continua no sono, igual o Zeca Pagodinho, bebe, não para.
Por isso que fala, bebedices aqui, muitas coisas. Porque a nossa salvação está agora, mais perto do que quando no princípio cremos. Presta atenção. A salvação, quando veio para você, ela veio como luz que iluminou. Eu sou a luz do mundo. Lá no João capítulo 1 diz assim, que ele veio para os seus e os seus o desprezaram. Eu sou a luz que ilumina todo homem. Presta atenção. A salvação, a salvação acontece quando Cristo nos ilumina. Por isso que ele fala, aqueles me desprezaram, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Cremos, quando cremos no princípio. Presta atenção, quem se converteu aqui, é para você mesmo. Sabe lá quando você se converteu? Não foi tudo bonito, maravilhoso? Por que a luz não existe mais sobre a sua vida? Por que existe mais sombra, quase trevas sobre a sua vida? Quando você precisa saber que a salvação, quando veio para você, veio como um sol brilhando sobre a sua vida. A palavra tempo que ele usa no grego aqui é kairos, mas no hebraico, vamos lá entender as escrituras. Paulo escreve no grego porque ele escreve para crentes, judeus e gentios que estavam em Roma, que falavam a língua koiné, comum, que é o grego koiné, o grego comum, como hoje seria o English, né? O inglês. Porém, não obstante, sendo em grego, eles pensam no hebraico. Eles pensam de forma judaica e profunda do hebraico. Então, quando ele fala tempo aqui, ele fala assim, et. Digo isto a vós outros para que vocês conheçam o et. O que é o et? Observar os sinais. Presta atenção. Quem é que pode observar os sinais, senão aqueles que foram convertidos e foram iluminados um dia? Não haverá conhecimento nenhum de sinais algum espiritual, se você não foi acordado espiritualmente. A Bíblia fala que o homem natural não aceita as coisas do Espírito, porque são loucura, e nem pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o homem espiritual, ele discerne todas as coisas. Sendo assim, esse tempo que é o et, sabe o que significa? E está falando assim, porque desde o princípio, mais perto do que cremos no princípio, a palavra princípio ali, fala assim, quando a salvação está mais perto agora, do que quando foi no princípio. Eu tinha 19 anos, eu estou com 45 hoje, alguns anos atrás, eu me converti. É óbvio que eu nasci no lar evangélico, mas eu tive meu encontro com Jesus com 19 anos. Com 19 anos, eu me vi sendo encontrado por Jesus Cristo, experimentei a salvação de verdade, ninguém pegou no meu pé, ninguém me levou, foi Ele que me encontrou. Então estou dizendo assim, olha, que agora com 45 anos, é como Paulo estivesse falando assim, olha, a salvação, porque eu já vivi alguns anos a mais, está mais perto que no princípio. Aquela luz que te brilhou, aquela luz que brilhou para você, para a salvação, ela deveria estar brilhando para você a todo momento, mas você deixou. Eu quero dizer para o seguinte, olha aqui, cadê a luz que está sobre você? Por que você está fugindo para as trevas? Vamos lá, et significa tempo no hebraico, e significa, sabe o quê? Olhos, olhando os sinais. Et, a palavra et no hebraico, tem a letra Ain, olhos, e a letra Tav, que é a última letra do alfabeto hebraico. Veja comigo, está dizendo assim, discirna o tempo. Ele fala assim, olhe para a última letra do alfabeto, está chegando no fim. Olhe para a última letra do alfabeto, está chegando o fim. A última letra do alfabeto no hebraico significa cruz, que nos traz salvação. Olhe para a cruz. Quem são aqueles que discernem o tempo? São aqueles que continuam olhando para a cruz.
Isso mostra que quando a gente foge da cruz, a gente não quer sofrer, não quer negar a si mesmo, não quer negar a si mesmo, não quer tomar a cruz e não quer seguir, porque tem a tentação de querer parar no meio do caminho. Porque a palavra salvação, soteria no hebraico, fala assim, porque desde o início quando cremos, quando a iluminação veio, a luz veio, que é luz, a gente vai ver, significa or no hebraico. Or significa Deus acrescentando a sua vontade espiritual dentro de mim. Deus acrescentando um início. Haja luz e houve luz, está dizendo assim, Deus acrescentando do alto o início. Primeira coisa, haja luz e houve luz. E aquela luz não tem nada a ver com o sol, tem a ver com a luz de Jesus. Porque depois é Jesus que cria o sol, presta atenção. A primeira palavra da palavra or, sabe qual que é? Aleph, a primeira letra do hebraico. Isso mostra que ele é o alfa, amém? Ele é o alfa e o ômega. Quando ele entrou na tua vida, ele iniciou com ele mesmo. Deus começa, ele que começa alguma coisa na sua vida. E termina, sabe com quem? Com ele mesmo, Jesus Cristo nos salvando na cruz. Aqui é concepção hebraica. Paulo escreve no grego, mas a intenção dele é o seguinte: se você pode discernir que com os olhos e experimentando algo que está realizando continuamente, olhe para o alto e veja o tempo oportuno. Agora é a hora dos sinais. Olhe, é a última letra, a última oportunidade. Olhe para a cruz. Olha que interessante, a última letra do alfabeto é aquilo que nos salva. A cruz, Jesus Cristo ter morrido na cruz, a mensagem da cruz, o evangelho da cruz. Ele fala isso por quê? Porque ele sabe que está vivendo num contexto difícil. Então aquela salvação, aquela iluminação que brilhou lá atrás, agora ela está mais perto do que no início. Está dizendo assim, ó, o Aleph, que é a primeira letra, ele vem vindo na direção do Tav. E ele vai acrescentar um novo início, uma nova vida sobre nós. Porque aqui, termina a nossa vida aqui, meus irmãos, mas vai iniciar uma outra. E isso, com certeza, vem a luz, a luz verdadeira virá. A ideia aqui é que o sol, por que o sol parou de ser a sua vida? Por que o sol parou de ser, iluminar a sua vida? Vamos lá. O tema dessa nossa pregação significa os desafios para a santidade. Os desafios para a santidade. O que é santidade, meus irmãos? É um estilo de vida espiritual proporcionada por Deus, pelo seu Espírito. A espiritualidade tem a ver com a qualidade do Espírito, da vida do Espírito sobre nós, diferente da religiosidade, que traz a qualidade da vida de uma religião. Você pode estar achando que está vivendo uma santidade, mas você está vivendo uma religiosidade, a qualidade de um rito, de usos e costumes de uma igreja, que não tem nada e nenhuma aprovação de Deus sobre a sua vida. Diferente da espiritualidade, que é a qualidade direta do caráter do Espírito sobre a minha e a sua vida. A qualidade da vida do Espírito me proporciona a enxergar com olhos espirituais e discernir o tempo que eu estou vivendo. Está chegando no fim, eu estou olhando para a última palavra, a última letra, porque começou com Ele acrescentou uma vida espiritual em mim, a luz em mim, e agora eu já estou vendo a última palavra. A salvação está chegando. E olha que interessante, qual é o desafio? O desafio significa separar. Desfides, que é fé, desafio, renunciar à fé, separar a sua fé. Está dizendo assim, um desafio para você, assim, eu vou fazer um desafio para você fugir, renunciar à sua fé, para você desistir. Quem é desafiado, sente medo. Entende isso? Quando alguém desafia você, ele está dizendo, ele está tentando
evitar uma luta contra você e desestimular você desde o começo. Um desafio, não quero. Em outras palavras, você está renunciando à sua confiança, à tua habilidade. Aqui, é que o Império Romano, o contexto que nós vivemos hoje, com certeza, tem tentado fazer com que você renuncie à fé, à sua confiança naquele que te salvou lá no início. Olha aqui, tirar a sua visão e o conhecimento, e o discernimento da salvação que começou lá atrás. Ele começou, e ele fala, aquele que começou a boa obra em você, há de completá-la até o fim do dia de Cristo. Por que você perdeu a visão do tempo, de discernir o tempo, visto que ele que começou? A gente perde a noção do caminho, da rota, porque a gente tira os olhos de Jesus. Em outras palavras, os olhos das Escrituras. A gente quer conhecer muito, quer participar muito, quer fazer muito, mas sem nenhum conhecimento espiritual. Está no leite ainda. E quem vive no leite vive brigando, quer pegar uma madeira do outro. Na igreja é assim, as brigas são brigas de criança. Está faltando maturidade, conteúdo bíblico, tempo com Deus, investimento, alinhamento, treinamento de enxergar as Escrituras, enxergar o tempo que está chegando. Quero levar a minha vida a sério, vou viver hoje como se fosse o último dia da minha vida. Eu preciso enxergar que a salvação que começou lá atrás por Deus, ela continua chegando. É o já, ainda não, Ele já me salvou, mas ainda não veio para nos salvar. Entende isso? É o já e ainda não. E o primeiro desafio desse texto está aí no verso 11 mesmo. O desafio de vivermos o tempo final. Presta atenção, meus irmãos. O desafio de vivermos e discernirmos o tempo final, não é de olhar para o relógio dos tempos finais, não é ficar olhando para os acréscimos do juiz. Se eu ficar olhando para os acréscimos na tela da televisão, eu vou esquecer de ver o jogo acontecer. Se o treinador ficar olhando no tempo, ele esquece de conversar com o time que está jogando. E Deus fala assim, olha aqui, continue lutando. Eu já os coloquei nesse jogo para vencer, a vitória é certa. Eu te salvei lá atrás, eu te escalei para você vencer até o fim. Só que muitos de vocês estão contundidos, querem desistir no meio do caminho. O desafio aqui é de nós vivermos e discernirmos o tempo final. Como que a gente pode ver isso? É discernir, é ver que tempo que eu estou vivendo. Olha, é hora de arrumar minha casa, é hora de ver para a minha vida, me enxergar, me ver, Deus, sondar o meu coração. Deus, como é que está a minha vida? Se eu morrer hoje, como é que vai ficar a minha existência? Os meus filhos, meu esposo, os meus negócios. Este tempo deve ser reconhecido por nós cristãos. Como? Duas coisas, em duas perspectivas. Esse tempo deve ser reconhecido. É hora do perigo mundial. Qual é o perigo que o mundo tem com os finais dos tempos? É que virá juízo para aqueles que não creem. Virá juízo para aqueles que não creem. E vamos lá, faltou tempo cronológico, faltou tempo de Kairos de Deus de surgir nesse mundo, de Cristo entrar e dividir a história. Faltou mensagem de Deus para o mundo avisando que ia chegar ao final? Faltou? Não faltou. Está aí o tempo é hoje. Pode ser o último dia, os minutos da sua vida. E eu estou falando aqui, sabe para quem? Para quem já é crente. Não estou falando aqui para quem não é crente, porque Paulo fala para quem já é cristão. Não para! Não para! Por que você está parando? Observe os sinais, olhe, observe, já é a última letra acaba. É a hora do perigo mundial, o juízo vai vir. E Deus nunca aplica juízo sem antes avisar. Deus nunca, não é igual ao nosso pai. O presbítero João, pai da nossa igreja, ele dizia, não sei se é do pai dele ou do vô dele, que lá na casa dele tinha a hora de apanhar. Era assim, então até quem era bonzinho entrava na hora de apanhar. Hora de apanhar, pá, tapa para tudo quanto é lado. Não avisa, já vai dando já.
Deus não é assim, meus irmãos. Deus, Ele olha, Ele dá chance para você. Deus tem misericórdia, Deus tem paciência. Para Deus levantar da cadeira da misericórdia, para ir na cadeira do juízo, Deus tem paciência. Chega uma hora que Deus vai ter que sentar no trono do juízo. Os irmãos compreendem isso como Deus, amém? Meus irmãos, o mundo aí fora está pregando um Deus que não existe, que não faz juízo. Só é amor, amor e amor. É o que acontece? Deus, Ele tem misericórdia de mim e de você. Ele tem avisado. Ele fez isso com Israel, fez isso com os povos vizinhos de Israel. Ele sempre mandou profeta antes avisar. Deus vai trazer juízo. E todo mundo, os falsos profetas diziam, não, vai dar tudo certo. Está tudo certo. Aí Jeremias sozinho, não, é para ficar sobre o jugo de Nabucodonosor. Não tem forças armadas para ajudar vocês. Porque a minha libertação, a libertação do meu povo é eu mesmo. Vocês entendem isso, meus irmãos? A libertação da igreja nesse Brasil é Deus, amém? É Deus que vai dar libertação para o nosso Brasil. Para dizer que a glória vem de Deus, e não dos homens. E é preciso que a gente fique sobre o jugo de Nabucodonosor. Porque é neste tempo, sobre o jugo de Nabucodonosor, que nós vamos plantar e vamos colher. Vamos ter os nossos filhos, filhos dos filhos. Pode comprar o terreno. É o que ele diz para Jeremias. Pode, vocês vão prosperar, mas debaixo do jugo de Nabucodonosor. Gente, só Deus para fazer isso. E Deus tratou o povo dele debaixo do jugo de Nabucodonosor, de um rei pagão, idólatra. Parece ser uma incoerência. Humilhante para o povo dele, sim, é para humilhar mesmo. Para um povo que teve tudo numa boa, tudo certinho e não aproveitou, porque perdeu a visão do tempo de Deus. Desprezou o Salvador, não reconheceu, e aí Deus vai deixando entrar nas trevas. Deus vai deixando na escuridão, para ver a falsa luz que existe no meio dessas trevas. Então é preciso nós discernirmos o tempo final, e também a hora da oportunidade universal, a graça de Deus. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Do mesmo tempo, do mesmo jeito que esse tempo já expressa sinais de que Deus está voltando, e é agora mesmo. Se Ele não te buscar, Ele pode te levar. Então, o que está em jogo aqui é se você está pronto, se você está em dia com Deus, independente de você for ou não, ou Deus te buscar. Como está a sua vida? Como está a tua visão espiritual das coisas sobre Deus e das coisas sobre o mundo? A oportunidade universal é a graça, é o evangelho sendo pregado, é a superabundante graça. Este tempo trará a concretização da salvação esperada. Nós não aguardamos a salvação de Jesus Cristo, amém? Para quem já é salvo, está tudo certo. Jesus voltando ou não, se morrer, vai para o céu. A questão é que nós aguardamos em vida a volta dele, e que vai ser gloriosa. Todo olho verá, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, amém? Isso vai acontecer. Este tempo requer uma mudança de atitude, despertamento. A palavra despertamento no grego aqui, eu preciso dizer para vocês, muito legal, é a palavra para egeiro no grego, acordar, levantar, mas no hebraico, concepção hebraica, é reir, significa, presta atenção, significa revelar, observando uma realização do alto. Está dizendo assim, vai se revelar, olhe com os olhos, uma realização que vem do alto, que é o aparecimento do sol. O sol aqui é a salvação. Porque é o seguinte,
O galo já começa a cantar antes do sol nascer. Quem é que colocou isso dentro do galo? Quem é que colocou isso dentro do galo? Bastou um raio do sol, os animais, os passarinhos começam a acordar. Exatamente isso, porque de longe vem o sol rodando, circulando. Então, o sol, quando vem, ele revela um novo dia. Eu posso ver com os meus olhos uma realização que vem do céu, uma realização espiritual. Isso aqui no hebraico é poderoso, poder de iniciar um novo dia, uma esperança. Então, meus irmãos, nós estamos vivendo um tempo que o sentimento é de finais dos tempos. As coisas vão afunilar. Não vou melhorar não. Você que está me ouvindo aqui, não fica com raiva de mim não. Mas as coisas vão apertar. Tem que acontecer algumas coisas para se cumprir as profecias. A gente precisa estar preparado. Essa mensagem é uma mensagem que vai despertar, sim, é o tempo, não o horário, tempo de Deus, dizendo para mim e para você, acorde, você mulher, você homem. Segunda coisa, o desafio de vivermos com coerência. Olha aí, é tempo de discernir o tempo final, sim, o desafio é, não renuncie à sua fé, porque você não entende isso, não, permaneça, em frente às escrituras, em frente à palavra, em frente aqui, e receba as estratégias de Deus, para você responder para o mundo, porque o mundo vai te engolir, e vai convencer você, de você renunciar à sua fé. E agora, o desafio de vivermos com coerência, o mundo também vai pressionar, esse tempo final, vai pressionar você, a tirar de você uma vida coerente. A coerência nos faz ver que pertencemos ao dia e não à noite, ao verso 12. Vai a alta noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, apotíteme, apolonge de Apocalipse, títeme de status, lugar, um lugar longe, deixemos para um lugar longe. A noite, deixemos a noite num lugar longe. Porque a noite, para nós aqui no dia a dia, é para dormir, para descansar, o dia é para trabalhar. O problema é que tem muita gente usando a noite para outras coisas erradas. Tem dois sentidos aqui: a noite como coisas que podem ser feitas erradas, e noite de visão obstruída espiritual, sem o conhecimento de Deus. Tem gente vivendo cegamente, sem discernimento algum espiritual. E olha só, a coerência nos faz abandonar as obras das trevas. Vai alta noite, vem chegando o dia, deixemos, pois, as obras das trevas. Rocheque significa um muro que cerca o sol circulando. Quem vive nas trevas, vive cercado por um grande muro que não deixa você ver o sol. E aí fala, revistamos-nos, entramos. Revistamos, sabe o que é revestir? Quando você veste alguma coisa, você entra dentro da roupa. Entende isso? Eu estou me vestindo. Não, você que está entrando dentro dela. Entra continuamente dentro dela, se arma dela, veste a couraça das armas da luz. Você entra, deixa o sol te envolver. Deixa o sol te envolver. Tem muito crente aí, mimimi, que quer, como fala? Protetor solar. Não existe protetor solar espiritual não. O sol aqui é necessário sobre a sua vida. A coerência nos dá revestir de armas da luz como equipamento do cristão para a santidade. Por que santidade? Gente, trevas, rocheque. Vestir, necheque. Luz, or. Santidade, kodesh. Se você prestar atenção nas palavras que eu disse, fora o or, tem uma palavra no hebraico que denuncia o sol, aqui. Em todas elas, uma palavra, trevas, quer trampar o sol sobre a sua vida, conhecimento de Deus. A outra fala assim, continue
correndo atrás do sol em todo o tempo. Está vendo? Está dizendo assim, ó, corra atrás do sol, não deixe ele se pôr. O problema é que a gente não consegue fazer isso humanamente. Mas com Deus, Deus dá tempo para você correndo atrás dele, porque ele é o sol da justiça. Se você correr hoje no horizonte, você não consegue, o sol vai se pôr, vai embora, vai chegar a noite, escuro, não consegue mais ver. Mas Deus não se põe quando você o busca. Deus espera que você permaneça com Ele. Porque a palavra Kodesh também tem sol, significa. Tempo. É um tempo de abrir uma porta para o sol. É um tempo, a santidade leva tempo. Porta que abre é mudança, é transformação, é mudança de ambiente, transformação. A santidade leva tempo, a santidade transforma, te leva a um novo cenário. A santidade te purifica. O sol, poderoso como ele é, ele purifica. Ele está dizendo assim, olha, busque a santidade de Deus, revista-se da luz, por isso que ele fala, equipamento do cristão para a santidade. Terceiro desafio, de vivermos com dignidade, verso 13, andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em pudicícias, dissoluções, não em contendas e ciúmes. Uma vida digna se vê à luz do dia. Quem é digno e se esforça para isso, e exige esforço, para ser digno, existe muita pressão sobre você, sabia disso? Digno é eixo no grego, é aquilo que está no meio, numa balança. Uma balança digna é aquela que faz o peso, mede o peso certo, aquilo que equilibra. Uma vida digna é uma vida equilibrada, uma vida que quando é colocada sobre ela alguma coisa, ela sabe julgar, ela anda no eixo, ela sabe administrar sobre ela as pressões. Uma vida digna não tem medo de viver no dia. Quem não tem vida digna se esconde à noite, porque à noite ninguém vê, é mais fácil esconder. Ninguém brinca de esconde-esconde. Brinca, porque eu já brinquei também, mas geralmente esconde-esconde eu brincava à noite, era mais fácil, mais emocionante. Uma vida digna abandona a prática de excessos imorais. A gente vê dois pares aqui no plural, né? Dois pares, orgias e bebedices, impudicícias e dissoluções. Um abismo chama outro abismo, uma coisa puxa a outra. Uma vida digna abandona a prática de atritos nos relacionamentos. Duas práticas no singular, contendas e ciúmes. Olha que interessante, uma vida imoral e a dificuldade nos relacionamentos. Uma vida imoral e dificuldade nos relacionamentos, meus irmãos. Uma vida digna procura equilibrar situações, procura, e outra, quem promove a dignidade, a palavra digno significa de valor suficiente. Você, para Deus, tem valor suficiente. Deus pode contar com você, meu Deus do céu. Deus quer contar com você nesse mundo, para ser digno. No mundo corrupto como o nosso, meu Deus, a corrupção começa dentro dos nossos lares. Quando os nossos filhos colam na prova, roubam um lapisinho do irmão, do coleguinha, e é assim, né? Se você não dá uma olhada e revisar o estojinho dele, ele vem com 30 apontador. Para que tanto apontador? Ah, eu prestei dos meus outros 29 amiguinhos. E a gente começa a educar os nossos filhos, e aí está aí o reflexo na nossa vida política, na nossa vida religiosa, porque também tem as polêmicas na religião, no meio evangélico, porque a gente não quer viver uma vida no eixo, porque estar no eixo tem que levantar peso todos os dias, é pressão todos os dias, de um lado e de outro, na direita e da esquerda, e aí você tem que ser justo, equilibrado, manter a postura, a coerência, a dignidade
de aguentar pressão de um lado e de outro. A palavra significa exatamente isso. Então, uma vida digna foge das orgias, da bebedice, das impudicícias, das dissoluções, das contendas e dos ciúmes. Por fim, o desafio, quer dizer, a não desistência da fé, de vivermos com o domínio próprio. Verso 14, olha aqui o domínio próprio. Mas revestivos do Senhor Jesus Cristo. Aqui ó, ele está dizendo assim, olha, permaneça se revestindo de Jesus, em todo momento. Não enjoe, é isso? É isso? É? Não enjoe da vestimenta que Jesus tem para você, ainda que seja difícil, ainda que seja pressão sobre você, porque vestimenta no hebraico ali, está dizendo assim, revestivos, significa lá abaixo no hebraico, significa algo em direção sobre o corpo pressionando. O que é isso, meu Deus do céu? É a roupa que vem sobre você, te pressionando. Está dizendo assim que a presença de Jesus sobre a sua vida te pressiona assim. E essa pressão tem a ver com o sol, tem a ver com purificação. Ter Jesus sobre a minha vida me santifica, me ilumina, me traz salvação, me dá clareza. Eu sou a luz do mundo, me tenha que eu vou iluminar você. É melhor a pressão de Jesus sobre a minha vida do que a pressão do mundo me engolindo. É melhor o peso, o meu jugo que é suave, o meu fardo que é leve, do que estar sobrecarregado, cheio de pecado e de mentira. Mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Presta atenção, a palavra disponhar aqui significa pronoia. Vou terminar com isso. Se você se veste de Jesus, você está protegido e não está nu, não está exposto. Mas se você dispõe para a carne, para viver as consequências dessa carne, que é a concupiscência, que é o mau uso do desejo. Desejo não é ruim, não é pecado ter desejo, mas o mau uso dele é pecado, se torna corrupção. Vamos lá, todo mundo gosta de ter dinheiro aqui? Amém? Aleluia! Você pode, com esse desejo, conquistá-lo de forma lícita ou ilícita, correta ou incorreta. Se você faz de forma incorreta, você faz mau uso desse desejo, por isso que é a corrupção, o mau uso do dinheiro público. O que deveria ser destinado para o SUS, vai para os bolsos dos ladrões. O que deveria ser aplicado para os convidados, foi tudo para o bolso dos desgraçados. Esse mau uso do desejo, sabe o que é? É uma cabeça já treinada, já entorpecida pela disposição. O que é disposição? Estou disposto. Antes, noiamente, minha mente pensando antes. Eu já me visto para balada, já pensando em pegar todas. Coloco um perfume francês aqui, um perfume japonês aqui, um africano aqui, para conquistar todas. Japonês, africano, chinês, francês, todas. Eu já vou pensando antes. Porque não há um revestimento de santidade que te protege dessa pronoia, de pensar antes das coisas da carne. Você não se veste, sai nu de casa e é exposto a viver as concupiscências, que é o mau uso do desejo. Eu tenho vontade de fazer sexo, como é que eu faço isso, pastor? Casa. Alguém disse que o preservativo, o verdadeiro preservativo se chama casamento. Hoje está tudo errado. Você tem desejo? É de Deus fazer sexo? É de Deus, é bom demais, é bom, mas faz de forma correta. Amém? É isso, meus irmãos, você pode fazer mau uso desse desejo. Orgias, bebedices, dissoluções, separações, contendas, ciúmes.
tudo da carne. Nada disponhais a carne, as suas concupiscências. Está dizendo assim, não pense antes para a carne. Antes, se revistam de Jesus Cristo. Ele é a proteção da sua mente para você não ser enganado novamente pela carne, que tira o brilho da luz de Deus, que faz com que você pense nas trevas da carne. E você vai sempre ser usado para administrar sempre os desejos que seriam bons na presença de Deus. A carne vai fazer você deturpar, e aí esquece vida digna, não tem peso, está tudo errado, o eixo não existe nessa balança, porque a sua mente está entorpecida. O domínio próprio é o fruto do Espírito Santo. Você precisa de domínio do Espírito. O que é o domínio? É o revestimento, a proteção que te envolve do Espírito. O domínio do Senhor Jesus Cristo ocorre quando nos revestimos dele. O domínio próprio proporcionado pelo Senhor e por seu Espírito nos capacitam a mortificar os desejos da velha natureza, porque as inclinações da carne geram morte, mas a inclinação do Espírito gera paz e vida. Romanos 8. Sendo assim, meus irmãos, nesses últimos tempos aí, nesses tempos que nós temos para viver, a gente precisa arrumar e acertar a nossa vida. Eu não estou propondo aqui usos e costumes, protocolos, para você viver uma falsa espiritualidade, que seria uma religiosidade. O que está sendo proposto aqui é uma vida sincera com Deus, de busca por Deus. Deus que vai te santificar, é Ele que vai trabalhar as coisas mais profundas e difíceis dentro da sua vida, amém? É Deus que vai te converter quando você tem inclinações erradas, quando você facilmente pensa antes para a carne. E Ele fala assim, olha, eu tenho uma vestimenta para você. Olha aqui, Jesus Cristo é a proteção sobre a sua vida. É Ele que te envolve, cuidando de você, protegendo você com santidade. Se vista da túnica de Jesus, amém? Se vista dele. Vamos ficar em pé. Nós vamos entoar um cântico, depois nós vamos orar. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre.
você entoa este cântico pedindo, dá um coração igual ao teu. A palavra coração, ela tem 2 caracteres. A primeira característica do coração, o primeiro caráter do coração é liderança, governo, autoridade. É algo que é governado, pode ser governado dentro de você. Que é algo que te domina, que pode ser ensinado. A pergunta é, e traz a ideia de cajado. Quem é que está com o cajado do seu coração? Quem está botando a mão do ensino para te governar dentro de você? A segunda característica, casa. É uma liderança dentro da intimidade da casa. É o governo interior. Quem é que tem o governo, a autoridade, ensina, influencia as tuas intimidades? Certamente, o coração de Jesus foi liderado por aquele que estava lá no alto o tempo todo. Jesus foi liderado pelo Espírito Santo, liderado pelo Pai. Então, se você quer ser igual a Jesus, dá o cajado para Ele. Ele é o pastor da sua vida. Ele vai entrar dentro de você. Você é o aprisco dele. Ele vai entrar dentro de você, vai liderar você e vai se revelar como pastor, o bom pastor, o grande pastor e o supremo pastor. Ele vai cuidar de você, tudo que você precisa, Ele vai te alimentar. Para obedecer, né? Parar para ouvir, parar para ver, prestar atenção e obedecer, executar. Quando nós obedecemos, a nossa audição, ela é aguçada espiritualmente. Os nossos olhos, nossa visão e a nossa mão, as nossas realizações. Deus usa os nossos sentidos espirituais para falar conosco. Então Deus começa a falar dentro de você e você escuta dentro de você. Você começa a ver dentro de você, Deus vive você mesmo. E lá dentro, com as mãos de Deus, Deus começa a mudar e transformar a sua vida. Pai bendito, recebe a glória deste culto. A glória deste culto, a glória deste culto, a glória deste culto. A honra, a glória, o poder, a fé que foi exercitada hoje, Deus, é na sua direção, na sua direção. O Senhor está sendo confiado pelos teus nessa noite, em nome de Jesus. A fé está sendo exercitada, Deus, no Senhor que está no trono, junto com o teu Filho ao lado. O Espírito Santo está agindo sobre nós e nos ajudando a crer, a permanecer. Por isso, Deus, nós iremos embora. Vai conosco, Deus. Esteja conosco. Leve Jesus para a sua casa. E que Deus te dê uma semana abençoada, uma semana cheia de milagres, sinais, prodígios e maravilhas. Uma semana diferente, uma semana de surpresas espirituais, emocionais, afetivas, cognitivas, psicológicas, financeiras. Que Deus te surpreenda, porque você tem um coração igual ao dele. Você vai ser liderado nessa semana de forma diferente. Dentro de você, para ser uma mulher, um homem que aprenda a obedecer, a ouvindo, prestando atenção e executando do jeito que Deus quer. Que Deus te proteja nessa caminhada, nessa semana, em nome de Jesus. Que Deus te dê uma noite abençoada, uma noite gostosa. Deus, sobre aqueles que têm crises de insônia, Deus, muda o quadro, Deus. Muda o quadro, Senhor. Derrama sono do Senhor, sono de Deus, sono de descanso. E ministra, Pai, durante a madrugada, o espírito, a alma, o corpo desse teu filho, dessa tua filha. Dê uma noite tranquila, porque o Senhor fala na tua palavra, aos seus amados, Deus dá enquanto dorme. O Senhor mantém o pacto continuamente. Então, Deus, obrigado por este culto. O culto continua, a liturgia da vida cristã continua. Nós queremos prestar o culto para o Senhor no nosso trabalho, na nossa casa, no dia a dia. Queremos, como diz a tua palavra, ter compreensão diante de Deus e dos homens, porque guardamos os mandamentos e não esquecemos dos teus ensinos. Deus, cuida das famílias representadas, dos homens, Pai, que vão viajar nessa semana, das mulheres que vão viajar, ou daquelas que ficarão em casa cuidando dos filhos. Deus, guarda este homem, guarda a saída dele e a entrada dele desde agora e para sempre. Preserva esse homem, que ele fuja das tentações. Cuida dessa mulher, de ser assediada,
de ser, Pai, enganada, Deus. Cuida dos filhos, dos jovens aqui, dos pequeninos, Deus. Livra-nos do mal. Obrigado por esta igreja, Pai, que funciona. Queremos funcionar do jeito que o Senhor quer. Obrigado pelo ministério de louvor. Obrigado, Pai, pelo ministério de diaconia, dos presbíteros, Pai, de todos os outros líderes aqui de ministério. Pai, as famílias que movimentam esta igreja sejam abençoadas. Obrigado por cada pessoa que investiu essas horas aqui em nome de Jesus. Pai, que eles não voltem vazios, mas cheios do Senhor. Cheios do Senhor. Prontos para obedecer, para viverem uma semana diferente, Deus, diferente. Portanto, Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, o amor de Deus e Pai esteja com você hoje, até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Dê um abraço no seu irmão aí, em nome de Jesus.